Meu nome é Randy Schroeder. Vamos conversar sobre o que me traz aqui e depois sobre o que poderia trazer você aqui. Em 1990, eu me tornei um distribuidor neste setor notável, o marketing de rede. Nessa discussão, vamos descrever a evolução deste setor, desde muito antes do meu envolvimento nele até hoje em dia. Também vamos discutir especificamente o que poderia fazer com que você se envolvesse no setor e a minha própria evolução aqui. Em fevereiro de 1990, eu me tornei um distribuidor no setor e continuei como distribuidor até agosto de 2009. Em agosto de 2008, tive a sorte de me envolver com a empresa chamada Monavi. Os próximos 12 meses, as próximas 52 semanas, foram as mais produtivas, mais agradáveis, mais notáveis da minha carreira. Uma carreira que gerou mais de 25 milhões de dólares de receita. Em decorrência dessa carreira, minha família e eu tivemos uma experiência de vida que eu nunca imaginei que fosse possível. Então, no fim de 2009, ou perto do fim de 2009, meu amigo Dallin Larsen perguntou se eu pensaria em uma mudança. Ele disse: Randy, você estaria disposto a abrir mão de sua distribuição para que todos os distribuidores internacionais da Monavi pudessem se beneficiar da sua experiência de vida? E embora não fosse uma decisão fácil, eu decidi que faria isso e espero que essa decisão seja benéfica para você, especificamente. Portanto, quem sou eu? Meu nome é Randy Schroeder. Qual é a minha função oficial? Sou o embaixador internacional de distribuidores da Monavi. Significa que eu estou em parceria direta com você, se você está envolvido com esta grande empresa. Ou estarei em parceria direta com você se você decidir se envolver. É isso que me traz aqui. E o que traz você aqui? Você poderia ser um distribuidor da Monavi, envolvido ansiosamente em um negócio e, como parte do passo 5 em nossa prática de desenvolvimento de negócios, está aprendendo sobre o setor. O passo número 5 é desenvolver confiança. Confiança em quê? No setor de marketing de rede, na Monavi e em si mesmo. Talvez seja isso que traz você aqui. Ou talvez você só esteja analisando o nosso negócio. Se você está só analisando o nosso negócio, isso é extremamente importante. Eu posso imaginar o ambiente. Há pouco tempo, você assistiu a uma apresentação de negócios e o apresentador disse algo assim: existe alguém nesta sala que duvida da validade do setor de marketing de rede? Alguém aqui realmente se pergunta se esta é uma forma legítima de fazer negócios? E você foi a pessoa que levantou a mão. Então, alguém disse: você precisa se informar sobre a evolução do marketing de rede. E então aqui estamos nós. É um negócio surpreendente. Começou há muito tempo, em 1903, aliás, no mesmo ano em que as motos Harley-Davidson. Começou com uma empresa chamada Watkins Products. Os produtos Watkins eram baunilha, canela e especiarias. Se você tem a minha idade ou mais, talvez se lembre do balcão da cozinha de sua mãe, ou talvez de sua avó, ou talvez ainda hoje pode ter visto a baunilha, a canela e as especiarias da Watkins. Foi a primeira empresa que habilitou empreendedores individuais a comprar um produto no atacado e vender no varejo, vendas diretas. Também permitiu que você desse mais um passo. Não apenas comprar no atacado e vender no varejo, mas estender essa oportunidade para outras pessoas. Poder recrutar e inscrever outras pessoas. Isso tem sido assim desde 1903. E entre 1903 e 1942, não mudou muita coisa no setor. Surgiu um grupo de empresas de vendas diretas. Não havia tecnologia que pudesse ser aplicada ao setor. Não estavam sendo geradas grandes rendas, mas o setor nasceu em 1903. Em 1909, um dos primeiros sinais de que um novo setor estava surgindo ocorreu. A primeira cópia da empresa. A W.T. Raleigh, sem dúvida, foi uma cópia da empresa Watkins Corporation. À medida que estudamos e discutimos o nosso setor, veremos que parte de uma evolução contínua foi uma empresa copiar a ideia de outra empresa e tentar aprimorar essa ideia. Às vezes conseguindo e às vezes não. Aliás, um acréscimo interessante nesse pensamento, pelo menos interessante para mim, como minha própria introdução ao setor, é que a primeira empresa de vendas diretas e, portanto, a primeira empresa de marketing de rede foi a Watkins Corporation. Em 1982, eu vendi um negócio que possuía para a Watkins e me vi dentro da empresa. Eu não era distribuidor, estava na equipe de administração da empresa. Foi uma experiência excepcional para mim, observar uma empresa de marketing de rede que existia literalmente há décadas, há gerações. Conheci pessoas cujos pais e avós haviam se envolvido. Eles continuam a obter rendas significativas, receitas recorrentes e permanentes. Essa é a característica essencial de uma empresa de marketing de rede desenvolvida adequadamente. De qualquer forma, tudo começou em 1903. A próxima ocorrência significativa foi em 1942. Nasceu uma empresa chamada California Vitamins.
A California Vitamins foi significativa para a continuidade da evolução de nosso setor por diversos motivos. Na California Vitamins, era possível não apenas comprar produtos da empresa e vender para outras pessoas. Você podia recrutar outras pessoas para fazer isso de certa forma em seu nome e ser pago durante 2 gerações. Foi a primeira empresa de marketing multinível. O setor de marketing de rede, ou marketing multinível, é muito interessante. É um setor que criou riqueza para muitas pessoas. Porém, tem uma característica estranha. O setor de marketing de rede tem a capacidade de provocar sentimentos de insegurança, mesmo nas pessoas mais seguras. Se eu perguntar a um médico em que ele trabalha, vai responder com orgulho: sou médico. Por quê? Porque acha bom ser médico. A sociedade já decidiu previamente o que significa ser um médico. Se eu conheço alguém que é advogado, vai me dizer: sou advogado. Diz isso com orgulho. Não sei bem por quê. Estou brincando, meu filho é advogado. Mas a sociedade diz que é bom, que significa muito ser advogado. Quando alguém diz trabalho no setor de marketing de rede, com frequência fala com alguma insegurança. Um setor curioso, essa capacidade para provocar sentimentos de insegurança até entre os mais seguros. Eu espero que você esteja entre as pessoas que, como eu, podem olhar qualquer pessoa nos olhos, não importa se é candidato, novo membro da organização ou parente, e dizer: os princípios fundamentais que regem o marketing de rede são superiores aos que regem os negócios convencionais. Espero que esta evolução no marketing de rede ajude você a atravessar essa ponte. Tudo começou em 1903 com os produtos da Watkins. A Watkins pavimentou o caminho para uma empresa chamada California Vitamins. Em 1949, a California Vitamins mudou seu nome para Nutrilite. E 2 pessoas muito importantes entraram para o negócio naquele ano. Essas pessoas foram Rich DeVos e Jay Van Andel. E eles se tornaram distribuidores muito bem-sucedidos da Nutrilite. Em 1959, saíram da Nutrilite para iniciar uma empresa própria. A empresa que fundaram foi a Amway Corporation. A Amway iniciou uma grande aceleração desta evolução do marketing de rede. A Amway foi a primeira empresa a pagar 3 gerações em vez de apenas 2. A Nutrilite foi a primeira empresa de marketing multinível. Eles pagavam 2 gerações. Antes ela se chamava California Vitamins. Depois veio a Amway Corporation. Eles pagavam 3 gerações. Em 1959 nasceu a Amway. E entre 1959 e 1972, essa empresa teve um crescimento praticamente irrestrito. Em 1972, a Amway Corporation tinha um faturamento anual de 600 milhões de dólares. Pense nisso, 600 milhões de dólares em 1972, tendo partido do zero, do nada, de um brilho nos olhos. Rich DeVos e Jay Van Andel em 1959. Crescimento sem restrições. 600 milhões de dólares são um grande volume. Um monte de negócios, um monte de riqueza sendo criada, um monte de dinheiro, tanto para os proprietários como para os distribuidores. E quando muito sucesso ocorre, pode apostar que vão surgir imitadores. Entre 1972 e 1975, ocorreu uma grande proliferação de empresas que entraram no setor tentando imitar o sucesso da Amway. Algumas eram legítimas, muitas não eram, e algumas eram fraudulentas. Essa grande proliferação de empresas motivou uma revisão geral do setor pelo governo dos Estados Unidos por intermédio da Federal Trade Commission. A Amway foi o principal alvo dessa investigação. Eles eram o gigante do setor. Eram a grande empresa. Em 1975, a Federal Trade Commission abriu um processo judicial contra a Amway, acusando-a de ser uma pirâmide, e tentou fazer com que a empresa encerrasse as operações. Essa é uma lição muito importante, porque entre 1975 e 1979, esse processo continuou e a maioria dos observadores externos acreditavam, em 1975, quando o governo dos Estados Unidos acusou a Amway de ser uma pirâmide, eu acho que a maioria acreditava que a empresa fecharia. Isso não ocorreu. Na verdade, a empresa continuou do mesmo tamanho. Não continuou a crescer, mas não desabou. Como isso foi possível? Como ocorreu? Aqui, o valor de uma base de consumo de um produto que importa para as pessoas foi comprovado. Todas essas pessoas disseram: nossa, o Mike Wallace, do programa 60 Minutes, disse que é uma pirâmide. Não sei se é verdade ou mentira, mas sei que gosto do produto. Sei que eles fazem o que devem fazer e continuam enviando o meu pagamento. O cheque chega todos os meses. É compensado no banco. Portanto, não sei se o governo está certo ou errado, mas vou continuar usando o produto.
Esta foi uma dessas lições essenciais. Se todo o padrão de consumo, todo o modelo de negócio se baseia no consumo de um produto consumível, tangível, físico, que importa para as pessoas, mesmo se houver algum evento externo que interrompa a produtividade do recrutamento, o modelo de negócios vai sobreviver. Vai se basear no consumo de um produto. Isso foi comprovado pela Amway. Em última instância, sua existência foi forçada pela decisão do julgamento da Amway. Entre 1975 e 1979, havia muita consternação sobre qual seria o resultado final. Qual seria o resultado final dessa investigação do setor de marketing de rede? O resultado final foi divulgado em 1979, com o que se tornou conhecido como o Regulamento da Amway. A decisão 93-618 da Federal Trade Commission, que é denominada como Regulamento da Amway. A redação do Regulamento da Amway é muito bonita. Define que a Amway não é uma pirâmide e que o marketing multinível é um método legítimo de levar produtos para os usuários finais e identifica claramente o campo de jogo. No regulamento da Amway, o campo de jogo é definido claramente. Se você quiser realmente entender o campo de jogo do marketing de rede, recomendo que você revise o regulamento da Amway. Você vai encontrar um conjunto de limites. Imagine um campo de futebol. O que há em um campo de futebol? Há limites nas laterais. Há um gol. A área do goleiro, a linha do pênalti. É assim que o regulamento da Amway funciona para o setor de marketing de rede. Identifica o que está claramente dentro das regras. E você poderia perguntar por que, se há esta série de limites bem identificadas, as empresas ainda são questionadas. Em minha própria experiência no setor, em 1990, eu me envolvi com uma empresa chamada New Skin, e a empresa foi processada pela Federal Trade Commission. Alegavam que era uma pirâmide ilegal. A empresa sobreviveu. Por que sobreviveu? Porque o processo judicial demonstrou que a empresa estava dentro das regras, dentro dos limites que foram definidos pelo regulamento da Amway. O que constitui esse campo dos limites de legitimidade? Primeiro de tudo, a empresa deve ter um produto tangível, consumível e físico, ou um serviço identificado. Não pode ser apenas um dólar correndo atrás de outro dólar. Este é um dos parâmetros do regulamento da Amway. Deve entregar um produto ou um serviço quantificável. E qual é outro parâmetro do regulamento da Amway? Que se eu estou em seu upline, upline significa que eu me envolvi no sistema antes de você. Deve ser tecnicamente possível para alguém que está no downline ganhar mais dinheiro do que alguém que está no upline. Em nossa empresa, isso é muito bonito, porque o primeiro distribuidor de nossa empresa é um excelente líder. Seu nome é Scott Olsen. Acho que atualmente Scott está como Royal Black Diamond. Ele está extremamente bem financeiramente. Mas, quer saber? Não uma, não duas, mas 3 ou 4 gerações abaixo dele está um cara chamado Brig Hart. Bem lá embaixo, 3 ou 4 gerações. E, quer saber? Brig tem a maior renda na empresa. O que o regulamento da Amway diz? O regulamento da Amway diz que alguém no downline deve ser capaz de ganhar mais do que alguém no upline. Este é um exemplo muito visível em nossa empresa, que torna muito fácil provar que esta empresa cumpre essa diretriz específica do regulamento da Amway. Também existe a regra de 70%. O que a regra de 70% determina? A regra de 70% diz que se você comprou produtos no mês passado, 70% deles devem ter acabado antes de você fazer outro pedido. Em outras palavras, você não deve estocar produtos. Você não deve comprar produtos porque o plano de marketing diz que deve. A regra de 70% diz que se no mês passado você comprou $100 em produtos, não pode ter mais de $30 em produtos ainda em mãos se está fazendo outro pedido. Esta é a regra de 70%. E existe uma outra regra, a regra dos 10 clientes. Significa que deve haver 10 pessoas em seu negócio que estão consumindo o produto exclusivamente pelo produto, e não por causa da metodologia do negócio. Essa é a regra dos 10 clientes. Tudo isso é parte do regulamento da Amway. E é possível obter essas informações consultando o arquivo original. E, novamente, qual é? O documento 93 FTC 618, a decisão da Federal Trade Commission sobre a Amway em 1979. E havia essa pendência enorme, essa insegurança, porque entre 1975 e 1979 havia uma grande dúvida. O marketing de rede ou marketing multinível iria sobreviver? É uma forma legítima de levar produtos para os usuários finais? Pode ser uma fonte de receita secundária para mim e a minha família? Pode substituir a minha renda primária para mim e a minha família? Muitas pessoas estavam observando e se perguntando. Então foi divulgado o regulamento da Amway em 1979. Definiu que o marketing de rede, o marketing multinível, é um meio legítimo para
para levar produtos para os usuários finais, que o marketing multinível não é uma pirâmide, é uma forma eficaz de gerar renda. As regras foram definidas e eu descrevi algumas dessas regras ou limites. Também gosto muito de algumas das frases, porque um dos comentários que escuto periodicamente é: não vamos ficar sem pessoas para recrutar? Eu adoro as frases do juiz sobre como e por que nunca ficaremos sem pessoas. É claro que eu já vivi isso. Eu trabalho no setor há 20 anos e produzi uma receita enorme durante muito tempo, mas nunca fiquem sem ter com quem falar. Na verdade, há uma geração completa nova de pessoas agora. Os filhos das pessoas que entraram para o negócio há 20 anos agora são clientes potenciais, válidos e legítimos. Mas o regulamento da Amway é realmente muito bonito. Para você que quer ser um profissional desse setor, eu recomendo que tenha pelo menos uma noção básica dele. Quando você tiver essa noção básica do regulamento da Amway, vai entender por que este setor cresceu tão rápido nos anos seguintes. Vai entender por que algumas empresas ainda são questionadas. Vai entender por que algumas empresas não são aprovadas. Vai entender por que algumas empresas são aprovadas. E o mais importante para mim, e eu espero que para você, vai entender como e por que a Monavi é tão completamente segura. É porque nós não apenas estamos dentro dos limites do regulamento da Amway, mas também não pressionamos esses limites. Minha opinião é que a Monavi fica bem dentro dos limites do campo de jogo, bem no centro do que é apropriado e aceitável neste negócio. Um padrão e um modelo ao qual as outras empresas no setor poderiam, e eu acredito que deveriam, aspirar. Em 1979, com o regulamento da Amway, o campo de jogo foi bem definido e identificado. Nos 3 anos seguintes, houve praticamente a abertura das comportas de uma barragem. Entre 1979 e 1982, 2 milhões de pessoas apenas nos Estados Unidos entraram para o setor de marketing de rede. 2 milhões de pessoas. E entre 1979 e 1982, o sistema se solidificou, porque as pessoas começaram a ganhar muito dinheiro. Atualmente, o setor já garantiu o seu sucesso. A viabilidade a longo prazo do setor foi garantida, porque agora tem legitimidade comprovada. E, como resultado do aumento incrível nas rendas obtidas pela liderança em algumas empresas entre 79 e 82, as pessoas que tinham opções positivas significativas agora começaram a avaliar o setor de marketing de rede como uma fonte primária de renda, em oposição a apenas uma fonte secundária de renda. Quando chegou 1982, 83, 84, alguns dos padrões do setor nasceram. Nesse período de tempo, empresas que mudaram o setor de marketing de rede para sempre surgiram. Foi quando nasceu a Herbalife, por exemplo. Há muito tempo eu sou um divulgador desse setor. Eu acredito que o marketing de rede é bom. Acredito que há uma grande diferença entre ser uma boa empresa e ser uma boa oportunidade. Acredito que há muitas boas empresas nesse setor de marketing de rede. Acredito que há uma diferença entre ser uma boa empresa e uma boa oportunidade. E outra diferença entre ser uma boa oportunidade e uma oportunidade para criar riqueza. Muitas variáveis estão envolvidas em tornar tudo isso possível. Mas eu sempre serei agradecido a Herbalife. Eu sempre agradecerei a Mark Hughes pelos valores que ele agregou ao setor. Após a Amway e após o primeiro sucesso de grande porte da Amway, a Herbalife foi a primeira empresa a ter o que eu chamaria de experiências de volume revolucionárias e a sustentar esses volumes. Vamos voltar para avaliar alguns momentos. Vamos falar sobre múltiplas curvas S. E quando falamos sobre múltiplas curvas S, vamos falar sobre Amway, Herbalife e Nu Skin. Isso vai ser importante para entender a dinâmica do momento oportuno em nosso setor. Naquele período entre 1982 e 1984, nasceu uma empresa chamada Nu Skin. Qual foi a contribuição primária da Nu Skin para o setor? A Nu Skin foi extremamente importante, em minha opinião, porque a Nu Skin foi a primeira empresa a realmente reconhecer que a liderança nesse setor é escassa. Na verdade, devo dizer que a liderança é escassa em geral. Como um plano de marketing reage a esse dilema é de importância crítica. A Amway foi a primeira empresa realmente grande de marketing de rede. Eles pagavam 3 níveis de liderança. Eu poderia inscrever você e você poderia inscrever mais uma pessoa. Teríamos 3 níveis de liderança e esse seria o nível do pagamento. Com muita frequência, precisamos pesquisar mais profundamente, além da primeira, segunda ou terceira geração, para encontrar uma verdadeira liderança. Lembre-se do exemplo que dei em nossa empresa Monavi. Scott Olsen foi o primeiro distribuidor. Ele é Royal Black Diamond. Ele e Sue são incrivelmente bem-sucedidos. Mas depois de Scott Olsen, houve muitas outras pessoas a
até finalmente aparecerem Brigg e Lita Hart. E cada uma dessas outras pessoas são pessoas excelentes, que agregaram valores excelentes ao negócio. Mas Brigg e Lita agregaram um valor exclusivo. Se o plano de marketing pagasse 2 ou 3 gerações, será que Brigg e Lita teriam sido encontrados? Quem sabe se essa liderança teria mergulhado fundo o suficiente para chegar a eles? Qual é o valor primário? Ou pelo menos um dos valores primários significativos que a New Skin agregou à equação? Eles foram o primeiro plano de marketing a pagar em 6 níveis de profundidade. E ao pagar em 6 níveis de profundidade, o que estavam dizendo? Estavam dizendo, nós entendemos que a liderança é escassa e entendemos que você vai precisar trabalhar muito profundamente na organização para encontrar a qualidade de liderança que vai sustentar tudo. E qual é outro valor tremendo que a New Skin agregou? A New Skin tornou-se uma empresa de capital aberto. E não apenas uma empresa de capital aberto, a New Skin é negociada na Bolsa de Valores de Nova York e foi seguida por algumas das maiores e melhores empresas em Wall Street. Isso mudou o nosso negócio. Antes as pessoas eram críticas ou desconfiadas em relação ao setor. Ajudou a avançar a minha carreira quando eu dizia, vamos ver a opinião da Merrill Lynch. Vamos ver a opinião da Merrill Lynch porque podemos revisar os comentários dele sobre o setor de marketing de rede, estudando a New Skin. Vamos ver o que a Goldman Sachs pensa. Vamos analisar a opinião das diversas empresas financeiras de Wall Street. A decisão de Wall Street de adotar o setor de marketing de rede deve-se em alguma medida à New Skin. Eles foram uma das primeiras empresas a obter a aprovação generalizada de Wall Street. Quando Wall Street disse sim, começou a parecer uma bobagem que nós, os indivíduos, disséssemos não, não foi? Se a Merrill Lynch diz sim, quem é você para dizer não? Quando eu encontro alguém que diz, Randy, tenho minhas dúvidas sobre o setor de marketing de rede, eu digo, bem, a Merrill Lynch não tem dúvidas. Eles gostam. Eles subscrevem empresas do setor. Eles monitoram essas empresas. Fazem recomendações positivas sobre ações de empresas do setor, especificamente a New Skin. A Herbalife também se tornou uma empresa de capital aberto. Acredito que isso acelerou ainda mais esta evolução do marketing de rede. E nós aprendemos mais algumas coisas. Há alguns instantes, eu disse que íamos falar sobre essas múltiplas curvas S. O que eu quero dizer com isso? Imagine um eixo X e um eixo Y. Todas as empresas começam no canto inferior esquerdo do gráfico. Infelizmente, a maioria das empresas termina no canto inferior esquerdo. Elas não saem do andar térreo. Mas veja como funciona. Se o produto ou serviço de uma empresa deixar de ser desconhecido e começar a se popularizar, ocorrerá um período de crescimento profundo e notável. Isso não é verdade apenas no setor de marketing de rede, mas nos negócios em geral. Começa no canto inferior esquerdo e a maioria não sai do térreo. Se o produto ou serviço de uma empresa deixar de ser desconhecido e começar a se popularizar, ocorrerá um período de crescimento profundo e notável. E se você atirar uma flecha para o céu, ela só pode subir até um determinado ponto. Depois pode se estabilizar nesse novo nível mais elevado. É a curva S, como esta. Vai se estabilizar nesse novo nível mais elevado ou, se não houver um valor fundamental real, vai descer a curva de sino, em oposição a uma curva S. É extremamente importante observar que várias empresas no setor de marketing de rede que evidenciaram estabilidades tiveram várias curvas S. Por que isso é importante? Se isso não é óbvio, o momento oportuno torna-se tudo. Se você não é um dos primeiros, não tem realmente uma oportunidade. Alguém precisa se perguntar, eu deveria me envolver? Porque se só é bom se eu sou um dos primeiros, talvez eu não deva entrar nisso. Vamos analisar a história da Amway outra vez. A empresa começou em 1959. Passou por um período de crescimento irrestrito até 1972, alcançando 600 milhões de dólares em vendas. Então esse crescimento parou. Isso é típico. Sempre que ocorre um crescimento notável durante algum tempo, quase sempre ocorrerá algum evento externo que vai interromper o crescimento. Desta vez foi um evento externo, muito profundo. O processo judicial contra a Amway interrompeu o crescimento. Mas é muito importante enfatizar que eles não desabaram na curva e a curva não ficou em sino. Eles se sustentaram em um novo nível bastante alto. Como e por quê? Porque todas as pessoas disseram, eu adoro o produto, ele funciona, tem preço razoável e a empresa continua a me enviar os meus cheques. E o banco continua a descontar os cheques. Essa foi a primeira curva S. E o que a sustentou? Alguns produtos para consumidor e o grande sonho americano de ser um empreendedor. Depois ocorreu um período de 4 anos de estabilização, durante o qual o processo judicial da Amway tramitou. Por fim, foi divulgada a sentença da Amway, que impulsionou a segunda curva S. Foi muito mais explosiva do que a primeira. As vendas da empresa passaram para 2 bilhões de dólares. Foi a segunda curva S. E as pessoas que você mais conhece, os nomes que você mais conhece como as pessoas que mais ganham dinheiro na empresa, não estavam lá no início. Não estavam lá no início, não participaram da primeira curva S. Eles se beneficiaram com a segunda curva S. Ela foi maior do que a primeira. Levou a empresa de 600
200 milhões para 2 bilhões em vendas anuais. E o que a impulsionou? Uma extensão da linha de produtos. E tem mais. A Amway teve uma terceira curva S, que foi a mais poderosa de todas. Levou a empresa de 2 bilhões de dólares em vendas para a faixa de 9 ou 10 bilhões. E o que ocorreu? Uma expansão multinacional. Esse é um pensamento extremamente importante, se avaliarmos em que fase está a nossa empresa, a Monavi. A empresa que teve uma temporada de crescimento incrível nos Estados Unidos, mas que, eu prometo, agora embarca no início de uma segunda e muito mais poderosa curva S. Porque o impulso da Monavi, que a diferenciou e tornou singular e única nos Estados Unidos, está prestes a diferenciá-la no mundo. Isto está prestes a ocorrer. Foi comprovado antes, mas nunca foi comprovado por uma empresa com toda a dinâmica especial da Monavi. Existem outras empresas que experimentaram essas várias curvas S. E por que isso é importante? Porque eu quero que você saiba que pode tomar uma decisão de carreira de se envolver com a Monavi. Isso pode ser o que você faz, uma vez e para sempre. Desde agora até o fim da sua carreira. Pode ser de agora até o fim da sua vida. E pode ser transferido para os seus parentes. Por quê? Porque podem existir várias curvas S. A Monavi está prestes a entrar em uma segunda curva S de importância profunda. Quem mais teve curvas S? A New Skin teve várias curvas S. A primeira foi um crescimento profundo nos Estados Unidos. A segunda curva S, no caso da New Skin, foi a diversificação divisional, quando passaram de ser a New Skin sozinha para ser a New Skin e outra divisão. A Big Planet provocou uma segunda curva S. A ID e farmacêuticos provocaram outra curva S, e depois a expansão multinacional provocou outra curva S. A Herbalife teve várias curvas S. A Sunrider teve várias curvas S. Nesta evolução de marketing de rede, o que aprendemos? Aprendemos que, embora uma empresa passe por uma temporada de crescimento profundo e notável, isso não precisa implicar que não há mais possibilidades. Na verdade, pode sugerir, e sugeriu entre as melhores, que é a definição do cenário por uma temporada de crescimento ainda maior e mais notável. E a história sugeriu que as maiores rendas são obtidas pelas pessoas que chegam para a segunda curva S, ou a terceira curva S. A história comprovou e evidenciou isso. Há algumas outras coisas muito importantes que podemos aprender estudando a história de nosso setor. Eu estudei e continuo estudando o setor de marketing de rede. Acredito que não há motivos para errar. É um modelo grande o suficiente. Agora vamos saber com certeza o que o futuro guarda para nós quando o futuro chegar. Mas eu acredito que a melhor forma de prever o futuro com precisão é estudar o passado com cuidado e de forma crítica. E sabemos mais algumas coisas. Sabemos que se o produto ou serviço sofrer uma pressão para a queda dos preços, não pode haver estabilidade do plano de marketing. Eu gostaria de falar com você um pouco sobre as lições da Excel Telecommunication. A Excel Telecommunication experimentou um período de êxito incrível na década de 1990. As vendas dispararam com base na telecomunicação, um serviço de tecnologia, um serviço de telefonia. Seu sucesso ocorreu em uma época em que nós todos estávamos acostumados a gastar 35 centavos, 40, 45, até 50 centavos por minuto em um telefonema interurbano. O plano de marketing foi desenvolvido com base na ideia de que nós gastaríamos 35 centavos, 40 centavos e 45 centavos por minuto em um telefonema interurbano. Alguém que está revisando esse material agora gasta 35 centavos por minuto em um serviço telefônico atualmente? É claro que não. Quando nós paramos de gastar 50 centavos por minuto e começamos a gastar 25 centavos por minuto, foi necessário reconstruir e reconfigurar todo o plano de marketing. E isso é uma coisa que foi comprovada há muito tempo no marketing de rede. A instabilidade no plano de marketing cria insegurança na força de distribuição. A insegurança na força de distribuição garante uma falta absoluta, uma parada, uma paralisação da produtividade. E quais foram as lições? Vamos aprender as lições do passado. A Excel Telecommunication passou por um período de crescimento incrível, surpreendente, notável. Era muito estimulante. Era divertido assistir. E para as pessoas que estavam lá dentro foi divertido participar. Porém, quando os preços dos telefonemas interurbanos começaram a desabar e quando caíram, foi necessário reconstruir o plano de marketing. O plano de remuneração foi reconstruído. Muitas pessoas abandonaram o negócio. Sentiam-se desiludidas, preocupadas e confusas. Agora os preços se redefiniram em cerca de 20 centavos por minuto. Posso fazer uma pergunta? Quantas pessoas estão gastando 20 centavos por minuto por um telefonema interurbano? Ninguém. Portanto, quando o preço caiu para 6 centavos por minuto, foi necessário reelaborar completamente o plano de remuneração outra vez. Quando o plano de remuneração foi reconfigurado, o que ocorreu? Novamente, uma falta de crença. E, por fim, a empresa recaiu em um turbilhão de descrença e fracassou. Qual é a lição? A lição é que, se é uma questão de tecnologia, o preço vai
cair. O preço de qualquer tecnologia sempre cai. Quando o preço cai, é necessário redefinir o plano de marketing. Quando o plano de remuneração precisa ser redefinido, a força de distribuidores é eliminada. Às vezes parece ser muito difícil aprender as lições. Tenho um amigo chamado Alex. Ele se envolveu com a Excel Telecommunication. Abriu uma empresa, me chamou e me tentou envolver. Ele disse, Randy, vamos vender downloads de música e vamos fazer isso com marketing de rede e marketing multinível. Eu disse, Alex, não faça isso, porque o preço dos downloads só vai cair, não vai subir. E quando cair, você não vai conseguir pagar o plano de remuneração. Vai precisar reconfigurar. E eu disse, porque não há uso suficiente no back-end. Você vai precisar receber renda no front-end de seu portal de internet e vai lamentar. Não há erros novos no marketing de rede. Há pessoas novas cometendo erros antigos e há pessoas antigas cometendo erros antigos. E, é claro, isso, lamentavelmente, foi verdadeiro nesse caso. E quais são as lições? As lições são que, para entrarmos com confiança no mercado, com estimativas de sucesso a longo prazo, o modelo de negócios deve se basear no consumo de um item físico, tangível, consumível. E foi isso que o setor demonstrou. Se há um produto com capacidade para mudar a aparência de uma pessoa, a forma como a pessoa se sente, mudar a forma como a pessoa se sente sobre si mesma, ou de uma forma significativa e mensurável, não simplesmente hipotética, melhorar muito a sua saúde, há um valor fundamental que vai sobreviver a um desafio. Eu aprendi o seguinte, aprendi que o preço dos produtos relacionados à saúde e o preço dos produtos relacionados à aparência é sempre impulsionado para cima pelos empreendimentos convencionais. Pergunte a si mesmo, se você é mulher e está ouvindo isto, qual foi a última vez que viu Marcella Borghese, Estée Lauder ou Clinique reduzirem os preços? Nunca. Os preços de produtos de aparência pessoal aumentam. É por isso que empresas como os produtos de cuidados com a pele da New Skin e os produtos de cuidados pessoais Sunrider são capazes de manter planos de marketing estáveis. É porque há um apoio fora do setor de marketing de rede para esses modelos de preços. Quando você já viu um preço de cuidados com a saúde cair? Alguma vez? Não. É por isso que os planos de marketing em empresas no setor de suplementos nutricionais, em cuidados preventivos de saúde, em cuidados de saúde naturais e em suplementação podem ser estáveis, porque não há uma pressão para redução de preços. Eu acredito que a minha mensagem aqui é que há um passado muito longo. Há uma história com a qual podemos aprender. Podemos analisar essa história. Podemos aplicar essa história inteira à Monavi e podemos então considerar a experiência da Monavi nos primeiros 4 anos. E podemos chegar a uma conclusão imediata e bem pensada de que há algo especial aqui. Vamos aprender uma lição com a NSA, a National Safety Associates, uma empresa notável. A NSA foi uma das empresas que entraram no setor nos anos 1980 e tiveram um impacto significativo. A NSA ensinou essa lição muito importante. Ensinou que o produto deve ser consumível. Vou lhe fazer uma pergunta. Quantos filtros de água você comprou no mês passado? Provavelmente nenhum. Mas se comprou um no mês passado, quantos outros compraria este mês? A resposta é clara e óbvia. Nenhum. Vou fazer outra pergunta. Você comprou uma garrafa de suco no mês passado? Qualquer tipo de suco. Bebeu? Ele acabou? Faria sentido comprar outra garrafa porque a primeira acabou? É assim que o nosso modelo de negócios funciona. Se o primeiro acabou, é lógico, natural e parece apropriado comprar outro. Não é uma exigência do plano de remuneração. É porque o primeiro acabou. Quanto mais altamente consumível é um produto, mais perfeito é para o setor de marketing de rede. Podemos analisar essa história do marketing de rede e sua evolução de algumas formas. Podemos analisar o fato de que agora há um campo de jogo e nós sabemos exatamente quais são as regras. Podemos analisar essa evolução à luz do fato de que o setor existe desde 1903 e existe seriamente desde 1959. Podemos analisar a evolução do setor em relação a que agora existem muitas empresas que surgiram há mais de 20 anos. O setor não está mais sendo questionado. É isso que eu quero que você entenda. Há 20 anos, quando eu me envolvi, o setor em si, de certa forma, ainda estava sendo questionado. Eram poucas as empresas que existiam há 10 ou 15 anos. Muito poucas. Atualmente, o setor não está mais sendo questionado. Eu não acredito que esse conhecimento seja realmente público. Não acredito que as pessoas, em geral, entendam isso. Mas o setor em si não está mais sendo questionado. Empresas como Amway, Shaklee, Herbalife, Melaleuca, New Skin e NSA, há tantas que existem desde o início dos anos 80 que continuam a obter centenas de milhões ou até bilhões de dólares em receita anual.
O setor simplesmente não está mais sendo questionado. A próxima coisa que podemos identificar é o fato de que atualmente existem muitos casos de empresas com uma série de temporadas de crescimento. Não são apenas momentos pontuais em que uma empresa tem um período em que entra na moda e cresce muito. As empresas bem construídas e bem gerenciadas, que têm os elementos realmente implementados para o sucesso, demonstraram uma capacidade de ter várias curvas S. Isso é muito importante para mim, porque eu tenho uma longa carreira. Para mim, aliás, caso você não tenha perguntado porque não tem como falar comigo, é o ponto culminante em minha carreira. Sinto que trabalhei a minha vida inteira para me preparar para este momento com a Monavi. Aqui encontro a melhor combinação de fatores que já existiu. A melhor iteração de uma empresa de marketing de rede que já foi elaborada. E é um privilégio extraordinário para mim estar associado com uma empresa nesta função. Podemos analisar essa função de outra forma. Podemos analisar esta evolução e identificar que já foi absolutamente comprovado que as empresas com negócios impulsionados por tecnologia, pelo menos até agora, vão sofrer porque o preço da tecnologia cai. E quando o preço da tecnologia cai, o plano de marketing precisa ser reconfigurado. Podemos identificar o fato de que as empresas que tiveram maior êxito de longo prazo foram aquelas em que havia uma pressão de preços de negócios convencionais para cima, permitindo assim a estabilidade do plano de remuneração. Podemos identificar o fato de que o setor agora foi adotado globalmente, sendo que quando eu me envolvi pela primeira vez no setor, era quase exclusivamente um negócio baseado nos Estados Unidos. E podemos aprender ainda mais. Podemos aprender ainda mais com esta evolução em marketing de rede, porque podemos avaliar o design do plano de remuneração. Quando o setor nasceu, só permitia a compra e a venda de produtos, vendas diretas. Então ocorreu aquela metamorfose e surgiu um setor de marketing multinível, primeiro com pagamentos em 2 níveis, depois 3, e depois, com a New Skin, em 6 níveis. E a remuneração também evoluiu de forma notável, quando se percebeu que a liderança é escassa. Não há lideranças suficientes, e o esforço continuado do setor, das melhores e mais inteligentes mentes do setor, tem sido para encontrar formas de conectar as verdadeiras lideranças. Essa é a tarefa fundamental, conectar as verdadeiras lideranças. Eu acredito que o plano de marketing da Monavi é a melhor combinação que já foi criada. Há detalhes do plano de remuneração da Monavi que tornam essa combinação de resultados mais prontamente disponível do que, em minha opinião, está disponível em geral no setor. Bem, como eu declarei tantas vezes, eu defendo e divulgo todo o setor de marketing de rede. E estou totalmente convencido de que no setor existem muitas empresas boas. Também estou convencido de que existem muitas pessoas cujas vidas podem ser abençoadas se encontrarem um lugar em diversas empresas do setor. Mas eu acredito que é um lugar diferenciado, único, exclusivo, melhor. Acredito que esse lugar diferenciado, único, exclusivo, melhor, é a Monavi. Por quê? Porque a Monavi passa no teste da evolução das seguintes formas. O produto não é apenas um produto excelente para consumo. É um produto perfeito para o nosso setor. Por quê? Porque muitas pessoas, uma grande maioria das pessoas, gostam dele. O meu convite simples para você é: consuma uma garrafa. Simplesmente beba uma garrafa. E depois de beber a primeira garrafa, se você não quiser outra, deixe para lá. Não entre nesse negócio. Mas depois de beber a primeira garrafa, se você quiser uma segunda, acabou de comprovar que o nosso negócio é bom. Esse é o primeiro motivo por que o produto Monavi passa no teste dessa evolução do marketing de rede. É porque tantas pessoas gostam dele. Em segundo lugar, porque é muito altamente consumível. Isso é muito fácil de entender. Eu não preciso ensinar ninguém a beber suco. Todos parecem entender isso. A evolução do setor demonstrou ainda que, quanto mais complicado é o produto, menor a probabilidade de sucesso. Quer saber? Se alguém precisa explicar todos os motivos por que o produto é excelente, o negócio é difícil. Se é necessário convencer alguém a consumir, porque a experiência de consumo em si não é positiva, é um negócio muito difícil. Mas se quando você bebe o primeiro copo de suco, você quer o segundo, isso é muito bom. Eu acredito que a Monavi passa nesse teste quando estudamos a evolução do ponto de vista do produto. Na verdade, acredito que isso é comprovado pelo sucesso que já ocorreu. O que já ocorreu nos mostra isso. Não é necessário ser brilhante para ver que a Monavi passou no teste do ponto de vista de um produto. O segundo lugar em que a Monavi se posiciona bem nessa evolução do setor é em administração. Tentar associar um empreendedorismo verdadeiro com administração profissional é extraordinariamente difícil e preciso dizer que Dallin Larsen, Randy Larsen e Henry Marsh fizeram um trabalho absolutamente brilhante ao reunir esse grupo de profissionais que operam e administram a Monavi. Na
nacional e globalmente. Eles fizeram um trabalho absolutamente brilhante de associação de empreendedorismo e profissionalismo. Uma das evidências disso é que, se alguém estuda o passado do setor, uma coisa que fica muito claro é que esse casamento entre empreendedorismo e profissionalismo é difícil. É um casamento difícil de criar e fazer sobreviver. E eu adoro a química na Monavi. Se analisarmos a história deste setor, podemos identificar claramente o fato de que a Monavi agora está posicionada para iniciar uma segunda curva S explosiva. Acredito que há uma certa inevitabilidade para a Monavi. O que a empresa fez nacionalmente fez com que pessoas praticamente do mundo inteiro dissessem: o que é a Monavi? O que é a Monavi? O que é a Monavi? Literalmente, no mundo inteiro as pessoas estão clamando por essa empresa. Hoje, enquanto conversamos, assim como o setor passou por uma evolução, a Monavi está passando por uma evolução. Vai se tornar uma empresa multinacional de marketing de rede incrivelmente bem-sucedida. O único componente que ainda está ausente é a liderança local. É a sua oportunidade e a minha. Encontrar, criar, ser essa liderança. Eu acredito que o plano de remuneração da Monavi utiliza integralmente o valor de todo o conhecimento que foi obtido em mais de 50 anos neste setor. Aproveita ao máximo as tecnologias disponíveis atualmente e, mais corretamente, provoca atividade e comportamento e distribui mais renda do que está disponível em outros lugares. Acho que você entende a minha posição. Eu acredito que o setor de marketing de rede é absolutamente belo e que a sua vida pode ser abençoada por estar nele. Acredito que a sua decisão de se envolver com a Monavi seria uma bela decisão. Seria uma decisão correta e eu estimulo você pessoalmente e intensamente a tomar essa decisão. Agora vamos voltar e analisar o que nos traz aqui. Eu cheguei aqui continuando a evolução de minha carreira. Espero muito que você esteja pronto para que a sua própria carreira evolua. Só um pouquinho. Talvez precise evoluir muito. Este é um momento mágico, se você optar por fazer isso por você. E o que traz você aqui? Talvez você esteja envolvido no passo 5, que é desenvolver a crença do setor de marketing de rede. Quero que você saiba que eu acredito, do fundo do meu coração, que os princípios fundamentais que regem o marketing de rede são superiores aos princípios que regem os negócios convencionais. Acredito ainda que a Monavi é a melhor iteração desses princípios. Se você está aqui para desenvolver a sua própria crença, eu lhe dou os parabéns e espero que se associe a nós. Será um prazer estar com você pessoalmente, em vez de neste DVD. E se você é alguém do público que levanta a mão quando o apresentador diz: alguém aqui tem insegurança sobre esse setor? Espero que eu tenha conseguido abordar algumas preocupações que você talvez tenha tido. Espero muito que qualquer preocupação identificável que você tinha agora tenha sido superada. E espero que talvez algumas preocupações não quantificáveis tenham sido abordadas. Os princípios fundamentais que regem o marketing de rede são superiores aos que regem os negócios convencionais. E eu me sinto muito afortunado e abençoado por ter entrado para o setor há 20 anos. Eu me sinto muito afortunado e abençoado por me ter tornado parte da Monavi em 2008. E eu me sinto muito afortunado e abençoado por ter sido convidado a assumir essa nova função de embaixador internacional de distribuidores em 2009. E espero que essa combinação de fatores nos reúna, nos torne associados. Eu desejo o melhor para você.